Deu certo aí, Cris? Estamos gravando? Então começamos uma nova jornada hoje na nossa escola bíblica, uma disciplina que eu já lecionei no seminário, mas que eu lecionarei novamente neste ano em outro lugar. Então eu preciso mexer em muitas coisas aqui e no outro lugar que eu vou dar aula. Quero orar então para a gente começar. E a gente começa. Oremos então. Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom. Obrigado por esse dia de hoje, pela jornada que nós vamos ter juntos aqui, descobrindo um pouquinho a estrutura do Antigo Testamento, a estrutura geográfica, cronológica dos livros. E o meu pedido é que a partir desse conhecimento é que haja a produção dentro de nós do valor da Escritura, do valor da revelação bíblica e de como Deus atua na história de forma soberana, conduzindo o seu povo para onde Ele quer. Obrigado pelo tempo juntos aqui, nos dá um momento muito especial aqui como igreja, em nome de Jesus. Amém. Panorama do Antigo Testamento. Aqui está faltando papel aí? É isso? É isso? Está faltando papel lá, Maurício. Acabou a folha de rosto? Então, se algum casal puder... Isso, eu trago mais depois, tá bom? Eu trago mais. Isso é falta de fé mesmo? É falta de fé. Ah, não enxerga. Nossa, Júlio. Eu falei, eu vou pôr uma letra que o Júlio não enxerga. Então, isso, tem mais aí. Então tá sobrando agora. Agora tá sobrando. Não pode sobrar não, Maurício. Então tá bom. Panorama do Antigo Testamento. Nós vamos conversar, eu vou trazer para vocês a estrutura do curso, ok? A estrutura do curso está inclusive na folha de vocês e daqui a pouquinho a gente vai lidar com as primeiras partes aqui, mas só para vocês entenderem a lógica do nosso curso aqui, serão 20 aulas mais ou menos, tá? Então é bastante coisa, tá bom? 20 aulas dá um semestre, mais ou menos, um semestre na igreja, é isso que será o tempo de 20 aulas. Então, nós vamos conversar um pouquinho, põe para mim o slide aí, Sérgio, por favor. A gente vai começar hoje as introduções. Ao professor, eu acho que a igreja não precisa, né? Então, só lembrando que... Obrigado. Eu estou preparando os mesmos slides para o programa de aperfeiçoamento teológico da Igreja Batista Pedras Vivas, então tem coisa que vai estar aqui para vocês, mas que a gente não precisa conversar, tá bom? Mais introdução ao professor, depois introdução às tarefas, está errado aí na ordem, e finalmente introdução à matéria, que é o que nós vamos começar hoje, ok? Depois nós vamos partir para olhar para o Antigo Testamento a partir do todo. Gente, teologia sempre é feita do todo para a parte, teologia bíblica é feita do todo para a parte. Teologia no sentido de que se a gente às vezes olha uma parte sem olhar primeiro, compreender uma dimensão básica, um delinear do todo, a gente se perde na parte. Então nós vamos começar essa disciplina de panorama com o todo. Nós vamos olhar o Antigo Testamento, primeiro vamos olhar o palco. O Antigo Testamento não foi revelado na lua ou no vácuo. Ele foi revelado na história, em um ambiente geográfico. E nós vamos ter aqui na nossa igreja 2 ou 3 aulas de geografia do Antigo Testamento e geopolítica do mundo antigo, que é uma introdução que eu sempre gosto de trazer e que você não vai encontrar em nenhum seminário. Isso é a graça de Deus na vida da nossa igreja aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas pessoas e alguns atores, personagens do Antigo Testamento. Tem escolta agora, hein? Ai, coitado do Enzo, vai orando aí, vai orando. Não? Vamos conversar um pouquinho sobre estilos literários, e isso tem muita coisa, tem muito paradigma que você já ouviu talvez em algum lugar, que nós vamos quebrar aqui sobre estilo literário. Nós vamos conversar sobre uma cronologia, a questão de cronologia do Antigo Testamento é extremamente complexa. E depois as propostas de divisão dos livros. O livro que você usa, que eu uso aqui, ele é
de acordo com a proposta, que eu chamaria de proposta ocidental. Existem outras propostas. Se você for para outro país, pode ser que você fale, cadê? Sumiram com os livros do Antigo Testamento. Quem disse? Quem disse que sumiram? Pode ser só que esteja usando uma outra proposta, ok? E aí nós vamos olhar, tendo visto o todo, nós vamos lidar com cada período histórico aqui. Com as origens, com os patriarcas, com o período do Egito, com o período da conquista, com os juízes, com o Reino Unido, depois os dois reinos, ou o reino dividido, o cativeiro, o retorno. E vamos encaixar os livros aqui, os autores aqui, os profetas aqui, né? Enfim. Então isso que vai ser a nossa disciplina. Então, onde está escrito a agenda do dia, nós vamos pular porque não é do dia de hoje, é do dia da primeira aula que eu vou dar. Deixa eu só fazer a questão da autoapresentação aqui, só conversar um pouquinho com vocês agora no próximo slide, que tem uma foto bonita aí. Põe a foto bonita aí para nós aí. Isso. Olha lá, bonita a foto, né? Já tem algum tempinho essa foto, tem uns 2, 3 anos, né? Você vê, ó. Oi? Pode comentar, comenta aí, Márcia, comenta. Tem momento tititi, vamos lá. Pois é. Eu já não sou o mesmo, né? Já não sou o mesmo de 2 anos atrás. A academia me estragou bastante, né? Eu quero só mencionar uma coisinha aqui, na formação e na pós, que está ali. Turma, eu não tenho formação específica em Antigo Testamento. Parece que o Antigo Testamento persegue, né? Eu não quero ter, quando fui fazer, terminando meu mestrado esse ano, fui fazer em Novo Testamento, mas o Antigo Testamento me persegue, Júlia, me persegue, né? Então, onde que pega a formação aqui? Não é a questão da formação em Antigo Testamento. Tem um ponto para mim que é mais difícil, que é o meu hebraico está enferrujado. Eu leio, eu traduzo, mas ele está enferrujado, né? Então, pode ser que alguma coisinha aqui e ali eu não saiba mesmo. Não estudei as teorias mais recentes, ok? Porque eu não tenho feito matérias na área de Antigo Testamento há algum tempo, desde a época de seminário. Embora eu tenha lecionado no seminário, no Palavra da Vida, no curso interno, eu lecionei Juízes recentemente. Então, mas é um livro. Lecionei Panorama em 2019, num curso de sábado. Mas é aquilo que vem da formação pastoral normal de 5 anos de Palavra da Vida. Então, há pessoas hoje que têm estudado o Antigo Testamento com mais profundidade. Então, aqui um panorama é suficiente o que nós temos aqui. E se eu não souber, eu falo isso para vocês, tá bom? Eu quero só agora, eu sempre faço os alunos se apresentarem, mas aqui de meio que se conhece, né? Não é todo mundo meio que se conhece? Meio que, né? Tipo uma mesma igreja, assim, né? Há alguns anos, vários. Então, próximo slide, eu quero só então aproveitar essa questão de conhecer a turma, que para mim sempre é importante. Eu queria ouvir o que vocês já estudaram de Antigo Testamento em termos formais e em termos informais. Quero ouvir de vocês. Quem já fez alguma matéria, por exemplo, de Antigo Testamento? Alguém já fez? Fez o que, Daniel? Panorama, Antigo Teologia Bíblica Antiga. Ok. Você fez onde e com quem? Fiz lá no PAT. Sim, quem que deu aula? Acho que foi o... Panorama foi o Lucas. Foi o Paulo França. Foi o Paulo França, sim. Teologia Bíblica, acho que foi o Darcy Borovs. Tá. Isso. E fiz também agora em Revista Concorde. Tá. E qual que foi o livro que vocês leram? A Teologia Bíblica do Antigo Testamento, do Walter Kaiser Jr. Ok, do Kaiser, beleza. E aí... Do Voss também. Tá. Então você foi... o Kaiser, ok, e você pegou 2 espectros interessantes. Sim. Legal. E aí, Joyce? Na faculdade, Florida State University. Tá. Ok, ótimo. Então, excelente. E você, Aaron? Também, assim. Ok. Legal, então já temos pessoal que tem doutorado aqui em Panorama. Vocês me ajudem aqui, né? Quem mais fez alguma matéria formal? Demir? Na teológica. Você lembra qual foi a matéria, as disciplinas? Hebraico.
Entendi. Você teve aula com o Ralph Smith? Eu acho que ele só deu aula no Rio de Janeiro, né? Tá, beleza. Já era falecido, talvez, né? Você fez quando, Ademir? 90 e... eu tinha 12 anos nessa época. Sei. Nascemos no mesmo ano, né, Ademir? Nascemos no mesmo ano. Quem mais fez? Pai fez alguma coisa no Antigo Testamento, você lembra? Pai só tem um aqui. Eu esqueci dele. Tá. Eu fiz um canal da Bíblia. Sim. Panorama você fez, eu lembro que você fez. Legal. Turma que fez alguma coisa informal. Quantos já leram o Antigo Testamento inteiro? Legal. Qual foi a parte mais chata? Fala pra mim. Oi? Vou ver se vocês leram mesmo. Qual foi chato? Que todo mundo fala que esse livro é chato. Qual é? Ah, não, é Bíblia, não pode ser chato. Ah, para. Mentira, tem um monte de livro chato. Qual foi o chato? Qual foi? Levítico é chato. Nossa, é chato. Levítico é duro. Tem um pior, né? Tem um pior, na minha opinião. Números, cara. Números tem a parte histórica. As narrativas são legais, são ótimas. Só que até chegar você fala, meu Deus, um monte de nome, um monte de... Não, é Levítico, Deus, todo o Pentateuco é dose. E os profetas, que vocês gostaram ou não? Eu amei. Oi? Eu amei. Amor? Quais profetas vocês curtem? Fala aí. Isaías, Jeremias. Daniel é legal, hein? Daniel é legal. E os pequenininhos lá, vocês curtem não? Naum. Alguém já viu algum sermão em Sofonias? Ô louco, já preguei aqui na igreja, os irmãos nem lembram, né? Vocês não eram da igreja, né? Talvez do Elia, nem sei se vocês estavam no dia, porque foi um sermão meio obscuro, um dia que o Thomas faltou, e eu falei, vou pregar em Sofonias, aí pá, né? Foi lá atrás, faz uns 13 anos mais ou menos, então faz um tempinho aí, né? Legal, vamos conversar então, então um monte de vocês já leram o Antigo Testamento, então vai ser fácil para vocês, então a gente vai seguir rápido aqui, vamos seguir, vocês vão dominar, a gente vai fazer um teste daqui a pouco, tá bom? De avaliar como está a ferrugem aí da sua perspectiva de Antigo Testamento. Deixa eu só trazer então a descrição da matéria aqui para vocês então. Nós vamos lidar com a introdução e estudo panorâmico da cronologia do Antigo Testamento e dos livros bíblicos. Cronologia é uma coisa que na dimensão ocidental da história para a gente é importante, não é? Eu que estudei história em determinado momento da minha vida, eu consigo lembrar os fatos por conta dos processos, porque os processos vão gerando fatos. Processos históricos, eles geram eventos, geram nomes, não é? Jair Bolsonaro no Brasil, ele foi eleito num contexto sistêmico, ok? De reação aos governos de esquerda no mundo todo. Então, quando você lembra de como é o sistema, você lembra dos eventos e das causalidades, das rupturas e das continuidades. Então, panorama cronológico. Nós vamos lidar com muita cronologia aqui. A cronologia do Antigo Testamento tem que ficar muito firme para a gente. Porque você pega na sua Bíblia os livros como Ruth e Esther. Quantas páginas tem entre um livro e outro? Entre Ruth e Esther, tem quantas páginas aí na sua Bíblia? Entre um livro e outro, quantas tem? Quantas? Quantas páginas tem? São páginas de algo do tipo 1000 anos de história. 1000 anos de história em tipo 2 páginas, né? Entre um livro e outro. Então, só porque tem Ruth e Esther, depois a gente vai lidar com essa organização, porque que é assim. O que nós queremos aqui? Nós queremos que os irmãos tenham de fato a possibilidade de delinear, pelo menos em linhas gerais, esses grandes eventos, a cronologia do Antigo Testamento, identificar o período histórico. Você fala um profeta como Joel, quando que ele escreveu? Isaías e Jeremias estão tão próximos na Bíblia e tão distantes no tempo, sabe? Mas então falar onde esse cara está, qual é o contexto maior que está acontecendo e compreender questões básicas introdutórias sobre o livro, né? Por exemplo,
Se a gente for conversar sobre o livro de Salmos, embora os Salmos contenham cânticos, hoje, nos estudos mais recentes, se entende que o livro de Salmos não necessariamente é um livro de música, ok? É um livro mais litúrgico, que pode incluir música, mas é mais memórias de Israel do que músicas de Israel. Esse tipo de coisa que você tem que compreender. Você vai pegar um livro, por exemplo, como você fala assim, Torá, né? A lei. Tem lei na Torá, mas a maior parte não é lei, não é? E você tem tipos de lei, enfim, coisas assim que a gente vai descobrir juntos aqui. Segundo objetivo, desculpa, está no propósito, não é capacitar. Agora é capacitar o aluno, então, a delinear os períodos e as questões introdutórias de cada livro ou autor. Quais são os objetivos aqui? Então, identificar o período histórico em que o livro foi escrito. Fala para mim, livro de Jó foi escrito em que período? Ou pelo menos o evento aconteceu em que período de Jó? Livro de Jó. Alguém sabe? Livro de Jó? Qual foi o momento em que Jó viveu? Época de quem? Fala um contemporâneo possível de Jó. Patriarcas. Abraão. Você fala, mas Jó está do lado de Salmos. Pois é, e daí? Então, uma questão é a história de Jó, outra questão é quando ele foi escrito. A história de Jó remete ao período de Abraão. Ok? Então, ao final do curso, vocês vão começar a identificar essas coisas. Espera, não? Depois a gente vai descrever as características básicas de cada livro. O período, tem livro, gente, com um período de 500, 600 anos, um livro desse tamanho. Ok? Essas coisas que eu estou falando estão na sua folha aí. Você recebeu a folha? Recebeu? Então aqui dá para ler na sua folha, se você for da minha idade ou mais, não dá, né? Então, aí você pode ler ali, mas leva essa folha é sua para você lembrar, e tem algo importante na sua folha que você não vai esquecer, daqui a pouquinho eu vou falar. E nós vamos identificar então algumas propostas de categorização do Antigo Testamento, que é muito importante. Categorias, elas funcionam muito bem para a nossa mente. Então, você pode ter categorias de estilo literário, por exemplo, não é? Você pode ter categorias de período histórico. A gente tem que ter essas categorias muito bem estabelecidas na nossa mente. E agora chega a parte legal da nossa matéria. Joga para nós aí, Sergião. Atividades. E eu fui tão bonzinho com vocês. Olha lá, fui tão bonzinho com vocês. Normalmente eu ponho mais tarefa. Tem vários dos novos membros aqui. Eu estou anotando as presenças, tá bom? Mas olha que interessante. Só presença, não anota as tarefas. Olha como eu sou bonzinho, que legal. Eu não vou dar outro livro para vocês lerem além da Escritura dessa vez. Eu vou falar de um monte de livro já. Mas o que vocês vão ter que ler para a disciplina olha aqui, eu peguei um pouquinho de cada um e só peguei livro legal. De nada, pessoal. Olha lá, Gênesis. Cara, Gênesis é legal demais. Demais. Gênesis tem tudo que a gente gosta em boas novelas, né? Tem drama, tem sexo, drogas, rock and roll, né? Tem tudo em Gênesis. Então, Gênesis é demais. Depois vão ler Êxodo, Juízes, só livrão, hein? 1ª e 2ª Samuel, Eclesiastes, Daniel, Esté e Malaquias. Ok? Que ordem que está esse tipo de leitura que eu trouxe para vocês? Está em ordem o quê? Temos cronológica. Obrigado, Ana Ângela. Ordem cronológica, tá bom? Então são livros, são narrativas, a maioria, não todos. Tem profeta e tem livro poético, aqui é o chamado dos escritos. Mas é para vocês terem ler. Tá anotado aí na folha de vocês? Está anotado? Tá. Ao fim da matéria eu vou perguntar quem leu, tá bom? Oi? São 20 semanas, são 5 meses. 5 meses. Semana que vem, né, Aron? É o mínimo, claro. Isso. Então, olha lá, tem 5 meses. Gente, que moleza. O Júlio não lembra dessa fase paizão que eu tive, né? Você foi o que leu 2 teologias temáticas? Foi vocês que leram? Cheguei no seminário, cara, os caras até me chamaram para conversar depois. Falei, vou dar aula de teologia sistemática e tal.
E ler uma teologia sistemática em TS1 é para os fracos, vocês vão ler 2. Né? E aí o pessoal do seminário me chamou para conversar. Então, Pedro, por favor, eu não posso descer por causa do microfone aqui, Maurício. Pedro, você pode, por favor, diminuir as tarefas? Eu falei, não! Aí eu tive que diminuir depois, não teve jeito. Aí ficou 1000 páginas, 500 páginas, você lembra disso? Oi? 900? Nossa, que paizão, né? Eu estou melhor aqui. Aqui vai dar o quê? 300 páginas para a igreja. Isso é moleza. Certo, Filipão? Tranquilo, cara jovem, põe lá no aplicativo, lê rapidinho, velocidade 2 vezes. Tranquilaço, né? Bibliografia, vamos conversar um pouquinho de livros aqui. Gente, vida pastoral é leitura. Grande parte tem que ser gasta em leitura. Eu vou trazer então primeiro os livros que eu li e depois os que talvez um dia eu leia se eu tiver tempo e interesse no Antigo Testamento, que é Palavra de Deus, ok? É por questões de você tem que se especializar em alguma coisa, senão não dá para fazer tudo. Foco e desenvolvimento do Antigo Testamento. Esse livro tá com essa capa preta porque a capa dele é preta, tá bom? Então, ou era, não sei como que é novas edições, mas foi a obra-prima do Carlos Oswaldo, nesses 2 volumes, que é antigo, tem foco e desenvolvimento do antigo e do novo, você pode colocar aí 30, 40 anos de aula que ele deu. E é muito bom, um livro conciso, então ele vai lidar com cada livro, as discussões principais sobre cada livro, e material fantástico, vale a pena, esse é um daqueles que tem que ter, ok? Então, precisa ter, você quer um livro de introdução ao Antigo Testamento, tem que ter esse daí. Eu vou sugerir um segundo agora. O segundo livro é o seguinte, olha lá. É do William Laysor, do Hubbard e do Bush. Cara, esse livro, ele é fantástico. Esse livro é fantástico. Mas, você tem que ter esse é bom. Já leu esse daí, Júlio? Daniel já leu, conhece? Cara, esse livro é demais. Esse livro, cara, um dos melhores que eu já li, teologia bíblica do Antigo, é muito bom. Menos teologia bíblica e mais introdução também, mas muito bom. Mas, olha lá, Edições Vida Nova, está escrito aí. Esse livro foi levemente desliberalizado. Porque ele vai chegar, por exemplo, em Isaías e vai falar o seguinte. Porque o primeiro Isaías, quando escreveu, aí tem o Deutero Isaías, o segundo, ou o Trito Isaías, que é o terceiro. Enfim, não importa quem foi o autor. Como assim não importa? Eu quero saber quem foi. Se a Bíblia diz que foi Isaías, cara, nós vamos ter um problema sério. Se a Bíblia diz que disse Isaías, e eu estou dizendo não é Isaías, o que está acontecendo aí? Opa! Ou a Bíblia está errada. Cara, se a Bíblia errou em quem foi o autor, o que mais que ela vai errar? Você entende? Se ela não afirma quem é o autor, tudo bem, ok? Ele vai lidar com a teoria das fontes, por exemplo, a hipótese documentária no Pentateuco, que a gente vai lidar mais para frente, que são a teoria das 5 fontes a ideia dos caras é a seguinte: o Pentateuco não foi escrito por Moisés, ele foi escrito também por Moisés, o que para nós não é de todo ruim, a gente vai lidar depois mais para frente, mas no ponto deles alguém muito à frente, provavelmente após o exílio, editou o material do Pentateuco e acrescentou um monte de coisa a seu bel prazer. E eles vão identificar no texto 5 fontes: fonte javista, fonte elohista, fonte, enfim, cada uma tem uma letra. Esse livro, ele meio que bebe um pouquinho. E isso já é uma teoria já discutida, meio que superada em vários, especialmente em ambientes ortodoxos. A gente entende que é Moisés com alguma edição posterior. Moisés não está morto e narra a própria morte, né? Há momentos que diz naquele tempo não havia rei ou coisas assim, sabe? Então, houve alguma edição posterior, mas muito pequena. Então, mas esse livro que é tão bom, ele às vezes tem que estar ligado nessas coisas. Se você nunca estudou teologia nesse nível, você tem que estar ligado nisso, tá bom?
Então, se você pegar e falar, pastor indicou o livro, ele é muito bom, né? Aí pega uma frase e fala, vou dar aula para os adolescentes do Antigo Testamento. Então, vocês sabem que Isaías não escreveu Isaías, né? Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Não faça isso. Então, é um livro para você ler daqui a algum tempo, quando você já dominar um pouquinho essas coisas que eu estou trazendo para vocês, quando você souber discutir isso daí. Mas vale como livro de consulta. Mas se falou uma informação estranha, você fala, será que é aquilo que o pastor falou? Sim, né? Então, para Edições Vida Nova, me parece que ele foi levemente desliberalizado e eu espero não ser processado por isso por alguém algum dia. Enfim, não? Próximo livro, Gleason Archer, esse livro que eu estou lendo agora. Esse livro é ortodoxo. Cara, é bom esse livro. Que eu estou vendo, cara, até agora eu não terminei, estou no primeiro terço dele. É assim, sempre que eu vou dar aula, turma, eu gosto de reler, né? Às vezes eu pego o livro inteiro e leio na semana, né? Tá vendo, Aron? Olha lá, hein? Mas é meu trabalho, né? Então, e aí eu peguei e falei, vou dar aula de panorama, já não dava aula há 2, 3 anos e estou comprei um livro, né? E estou lendo esse livro, Gleason Archer. Esse é bom, muito bom, sem reservas até o momento, ok? Próximo livro do Roland Devaux. Esse livro é um clássico. Cara, esse é um clássico. Você fala, eu quero ter um clássico na minha biblioteca, você coloca lá, põe esse daqui. Conhece esse, Júlio? Conhece, Daniel? Esse clássico, cara, esse livro, se eu não me engano, começo do século XX. Roland Devaux, ele lida com as instituições de Israel no Antigo Testamento. Cara, vai lidar como era o exército, como era o casamento. É um livro meio que sobre costumes ou aquele pano de fundo em que as coisas acontecem. Cara, mas é um livraço. É um clássico. Claro que já tem muita pesquisa. Quando é um livro antigo, já tem muita pesquisa que supera algumas questões aqui. Mas ele é um livro, é um bom começo. É um bom começo do Roland Devaux. Mano, você sabe se você parecido com a História de Israel do Antigo Testamento? É o próximo, não. O História de Israel é geopolítica, do Eugene Mirrell, não é? Isso. Esse daqui é diferente. Esse daqui é mais parecido com Joaquim Jeremias, quando fala de Jesus, sabe? Então, mais assim. História de Israel no Antigo Testamento, já combinamos, hein, cara? Quase, era mais 1 minuto e resolvia. Cara, alguém já leu esse livro aqui? Vocês gostaram? Eu gostei, mas faz 20 anos. Arão, posso te falar? Também faz bastante tempo também. Cara, eu não gostei. Cara, eu achei ele meio confuso. Mas é um livro de consulta. O que estava acontecendo quando Jeroboão... O que estava acontecendo no sistema político do Antigo Testamento quando Jeroboão assume? Você vai nesse livro, dá uma olhada lá, ele vai falar um pouquinho de Babilônia, Síria, Egito, ok? Agora, para ler assim, falar, minha leitura devocional, né? Cara, eu não curti. Alguns alunos do seminário gostavam na época, eu não curti. Mas ele tem uma coisa interessante que é da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem publicado eventualmente ótimos livros, tá? Mas essa história mesmo. Ele vai pegar quem era o rei, aí fala Tiglat-Pileser, não sei o que, algumas coisas, fala, tem que guardar esses nomes, enfim. Então ele é mais factual do que processual. Eu gosto de história de processo, não de fato. Fato para mim é questionável, processo não, ok? Enfim, são coisas que a gente estuda em história em algum momento. Próximos livros agora, eu não li. Fala, nossa, o pastor está indicando o livro que ele não leu. Primeiro que eu não estou indicando, eu só estou indicando que é bibliografia. E segundo, quem me passou esses livros foi o Emerson Pereira, do seminário, que lecionou essa matéria. Então, o Emerson Pereira que trabalha com o Aron, então... Pode confiar, exatamente. O Emerson eu confio. E ele indicou esses livros na época da matéria que ele deu. E ele me passou esses slides, então eu roubei os slides com autorização na época, né? Agora eu não perguntei. Esses 5 eu não perguntei, né? O resto eu fiz mesmo. Enfim, Introdução ao Antigo Testamento do Dillard e do Longman, Vida Nova. Alguém conhece? Ok, o Emerson conhece, então pode comprar. Conheça melhor o Antigo Testamento do Stanley Ellison. Panorama do John Walton, da editora Vida.
Eu quase comprei esse daqui, mas entre esse do Gleason Archer, eu comprei do Gleason Archer, e uma história bíblica de Israel, da Edições Vida Nova. Por que você traz... Olha que coisa. Eu li um outro livro também que eu não trouxe aqui, que é do Van Groningen. Não lembro o nome dele. São 3 volumes. Enfim. Tem muita coisa que sai, muita coisa. Quando a gente não é da área, eu não pesquiso o Antigo Testamento. É difícil acompanhar tudo. Cara, sai coisa de evangelhos, de atos, de cartas, né? Que eu ainda não li, entendeu? Estudando a coisa, fazendo pesquisa, porque hoje é um volume muito grande de coisa. Alguém tem algum livro para indicar? Tem não? Kevin, qual que você vai indicar para nós aí? A Bíblia. Isso é bom, né? Alguém tem algum livro que você leu, Antigo Testamento, Ok, legal. Vamos conversar um pouquinho então agora, turma, sobre... nós não vamos conversar, mas não vamos conversar. Chegou o momento que eu mais gosto da primeira aula. Professor mau que nem eu, gosta de fazer maldade. Não gosta de fazer maldade? E joga para nós o próximo slide aí. Oba! Prova! Surpresa no primeiro dia! Quanta alegria no meu coração, né? Pega um pedaço de papel, pegue seu celular, você vai aí anotar, são 10 questões, 10 questões. Não tem pegadinha, ok? Não tem pegadinha. São 10 questões, são 4 alternativas em cada questão. E é só para a gente avaliar em que pé que a gente está, tá bom? Em que pé que a gente está no Antigo Testamento. Anota aí. Eu não quero saber a sua nota, é só para você avaliar em que pé que nós estamos aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, atenção, o Antigo Testamento em português. Em português. Já vai ter em outra língua aí. É composto de 39 livros dispostos em ordem cronológica, 27 livros em ordem, não vale consultar aí, olha lá. 39 livros organizados em estilos literários, ou 39 livros organizados de acordo com a ordem hebraica. Atenção, olha aí, pensa e responde aí. Questão 1. É daqui para mais que nós vamos começar. Vocês já leram o Antigo Testamento? Todo mundo leu? Já sabe isso? Já sabe. Já sabe. Já leu o Antigo? Todo mundo leu? O pessoal tem doutorado em panorama? Olha lá, vamos lá. Quanta maldade do Pedro. E aí? Respondeu? Já sabe? Tem questão que eu vou ter que dar mais tempo. Essa daí é curta, hein? Já sabe? Essa é sim ou não? Essa sabe ou não sabe? Questão 2. Olha lá. O Antigo Testamento hebraico. Eu estou pensando em Bíblia Stuttgartense, por exemplo. Tá bom? Você tem uma, não tem, Isaac? Ou vai comprar Stuttgartense? Não tem. O Antigo Testamento hebraico é composto de 39 livros organizados em estilos literários, 24 livros organizados na Tanakh. Alguém sabe o que é Tanakh? Torá, Naviim e Ketubim. Torá é a lei, Naviim são os profetas, Ketubim são os escritos. Aí pega as primeiras iniciais da Tanakh, ok? 39 livros organizados em Torá, Naviim e Ketubim. Ou 27 livros organizados cronologicamente. A Bíblia hebraica. Beleza? Podemos passar? 3. Quanto ao Êxodo, turma, tem diversas teorias que vão datar o Êxodo. Eu coloquei da teoria mais recente para a teoria mais antiga. Então, as diversas teorias posicionam o Êxodo entre... só lembrando, tá? Antes de Cristo funciona assim. Está aqui, né, a linha de Jesus. Aí você tem o ano zero, digamos assim.
E para vocês vai para trás aqui, né? Século I, século II, século III, vai acrescentando. Quanto mais velho, maior o século, tá bom? Então, as diversas teorias posicionam o êxodo hebraico, né, judaico, saída do Egito entre século V e VI a.C., século XIII e século X a.C., século VIII e século IX a.C., século XV e XIII a.C. Para ajudar vocês aqui, o que é o século V? Que ano que é? De 499 para 0, não é isso? Isso. Tá bom? Se for entre século V e IV, de 499 a 400. Tá bom? Moleza, né? E agora, hein? Os caras já estão desanimados já estão aqui, o Kevin está abalado ali, já vi. O Glaucio abalou ali, ele falou, nossa, eu vou fazer um supino quando chegar em casa, de 60 em cada lugar, em cada braço, agora, estou abalado, abalou. O livro de Juízes agora, item 4, compreende um período aproximado de 45 anos, 323 anos, 450 anos, 120 anos. Só o livro de Juízes. O Isaac está demonstrando ali resiliência, Isaac. Está olhando ali e fala, moleza, acertar tudo. Pode passar? Item 5 aqui, questão 5. Distância de tempo entre Moisés e Davi. Eu não sou contemporâneo. 5 séculos, 2 séculos, 10 séculos, meio século. E aí? Júnior dominou já senti que o Júnior tá tranquilo. Fala, pega mais pesado aí que tá moleza, já dominei. Vamos brincar de cronologia agora? Qual alternativa estabeleceu a cronologia correta dos personagens? Olha lá. Adão, então do primeiro ao último, tá? Adão, Moisés, Adão começou bem, né? Adão, Moisés, José, Abraão, Isaque, Sansão, Ruth, Samuel, Davi e Jeremias. Adão, Matusalém, Noé, Jó, Moisés, Josué, Ruth, Samuel, Davi, Manassés e Malaquias. Tem C. Abraão, José, Esaú, Ruth, Esther, Esdras, Davi e Joel. Alternativa D. Adão, Abraão, Jó, José, Josué, Sansão, Ruth, Samuel, Jonas, Salomão, Jeroboão, Jeremias e Isaías. Jeremias. Questão 7. Questão 7. Qual alternativa estabeleceu a cronologia correta dos eventos? Agora não é gente, é evento. Criação, queda, chamado de Abraão, dilúvio, Egito, juízes, conquista, reino dividido e cativeiro. Ou Reino Unido, reino dividido, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, reconstrução do templo. Ou conquista de Josué, juízes, juizado de Samuel, reinado de Davi, reinado de Salomão, reinado de Absalão. Criação, queda, dilúvio, deserto, juízes, Reino Unido, reino dividido, cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Bugou? Vocês conseguem enxergar? Consegue? Difícil, hein? Ai.
Pior que eu falei alguma coisa, vou ter que desfalar agora depois. A próxima tem pegadinha. Próxima tem. Essa daí não tem, essa aqui não tem. Não tem. Tem 3 alternativas erradas e uma certa. Questão 8 tem pegadinha. Eita, você não aguenta, não resiste. Jeremias é contemporâneo de Beltesazar, Isaías, Esdras ou Jonas? Essa tem pegadinha, desculpa, perdão. Eu vou para casa daqui a pouco, perdão. Beleza? Questão 9. Elias foi um profeta de Judá durante o reinado de Acabe, Judá durante o reinado de Isabel, Israel durante o reinado de Jeroboão, ou de Israel durante o reinado de Acabe? Essa não tem pegadinha, não. Última questão, menores. Essa é presente para os irmãos, é presente de nada, Dia dos Pais aí tá aí, então olha lá. Menores, quando referem-se aos profetas, indicam a relevância do profeta, a estatura do profeta, o tamanho do livro ou o tamanho da letra hebraica. Eu escrevo pequenininho. De nada, presente para vocês. Volta lá para a questão 1, Sérgio, vamos discutir essas questões aqui. E aí você vai me falar quantos que você acertou, tá bom? Vamos lá. Questão 1. A resposta vai ser dada agora, ao vivo aqui. O Antigo Testamento em português é composto de alternativa C, 39 livros organizados primariamente em estilos literários. Ok? Questão 2. O Antigo Testamento hebraico é composto de alternativa B de bola, 24 livros organizados na Tanakh. Por que são 24? Nossa, tiraram livros? Não, eles juntaram livros. Não tem 1º e 2º Samuel, tem o livro de Samuel. E assim vai. Diversas teorias posicionam o Êxodo entre os séculos. E aí? A alternativa D de dado. 15, especificamente o ano 1445. E o século 13, alguns vão falar do ano de 1200, tá bom? Há pessoas que até vão dizer 1150, mas, cara, nem coloca, porque já é muito recente, ok? Mas as principais teorias entre 1445 e 1200. O livro de Juízes compreende um período aproximado de... quantos anos? 450 anos. Agora, aqui há muita controvérsia, tá? Alguns vão entender que as sobreposições vão falar algo em torno de 400 anos, 380 anos. Tá bom? Então, mas vamos brincar, 450, tá bom. A distância em séculos entre Moisés e Davi é de aproximadamente 5 séculos, 500 anos mais ou menos. Davi é do ano, se não me engano, 1010. E se o Êxodo for datado no ano 1445, que é a datação que a gente vai assumir aqui, nós vamos de quase 500 anos. Cronologia correta dos personagens. Deixa eu ver aqui, que eu preciso lembrar aqui, ó. As alternativas. Adão, Moisés, José. Tá errada a alternativa A. Alternativa B. Adão, Matusalém, Noé, Jó, Moisés, Josué, Ruth e Samuel são contemporâneos, mas dá para colocar assim: Davi, Manassés e Malaquias. A alternativa B está certa. Alternativa C: Abraão, José,
José, Esaú, Ruth, Esther. Esther é lá no finzinho do Antigo Testamento, período dela. Davi depois vem aqui, está errado esse Davi aqui. Alternativa D, Adão, Abraão e Jó são contemporâneos, não temos certeza de quem veio antes, provavelmente Jó veio antes, ok? José, Josué, Sansão e Ruth e Samuel contemporâneos. Olha aqui, Jonas. Jonas é um profeta posterior, período do reino dividido, período do surgimento do Império Assírio. Então Salomão vem antes de Jonas, ok? E Isaías vem antes de Jeremias. Cronologia dos eventos, olha lá. Criação, queda, alternativa A, queda. Chamado de Abraão, dilúvio. Dilúvio vem antes do chamado de Abraão. Alternativa B, Reino Unido, reino dividido, cativeiro babilônico, não. O assírio, ele vem antes do babilônico. Alternativa C, Josué, Juízes, Samuel, Davi, Salomão, Absalão. Errado. Absalão vem antes. É um período muito curto, ele vem antes de Salomão. Então a alternativa que sobrou, olha lá. Criação, queda, dilúvio, vem o deserto, juízo. Não tá, tem eventos que eu tirei, tá? Aqui no meio. Para ficar legal a alternativa, né? Deserto, juízes, Reino Unido, reino dividido, cativeiro assírio e cativeiro babilônico. Alternativa D é a alternativa correta. Jeremias, aí a pegadinha. Quem pegou a pegadinha? Quem pegou? Contemporâneo de quem? Beltesazar. Porque é o nome babilônico dado a Daniel. Ok? Desculpa. Se quisesse colocar Daniel, talvez tivesse acertado. Elias foi um profeta de Israel, alternativa D, durante o reino de Acabe. Que era um reino que o pessoal falava Acabe, por favor, que era muito ruim, né? E a alternativa, qual que é? Do Elias, alternativa D, de dado. E profetas menores indicam o tamanho do livro, alternativa C. Quantos que acertaram todas? A última é a alternativa C, o tamanho do livro. Só isso, porque é chamado, como é estilo literário no português, na língua portuguesa, colocaram os profetas menores todos juntos, porque é um estilo de Facebook, não é, Twitter, né? É Twitter de profeta. Essa é a primeira aula. Qual que é a ideia do teste aqui? Pra vocês entenderem a necessidade da matéria, ok? A necessidade da matéria. Compreender para que ela existe. É para dominar esses assuntos que nós começaremos a nossa jornada. Bom intervalo, nos vemos daqui a 10 a 15 minutinhos. Deus abençoe vocês. Valeu.